Muito bom dia, a graça e a paz do Senhor. Sejam bem-vindos a mais um Maná Diário, promovido pela Igreja Batista Manaim. Que o Senhor possa te abençoar nesse dia, que o Senhor venha iluminar o seu entendimento. Se você é nosso convidado, está nos assistindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Se inscreva no nosso canal do YouTube. YouTube, Igreja Batista Manaim, Manaim Alphaville. Ative lá o sininho, compartilhe essa mensagem. Envie ela para os seus amigos, envie ela para os seus parentes, que o Senhor possa te abençoar nesse dia. E eu gostaria de refletir com os irmãos num texto super conhecido que está lá no livro de Tiago, capítulo 5. Eu vou ler alguns versos aqui, do 7 até o verso 11. Diz assim: Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados, eis que o juiz está à porta. Irmãos, tomem como exemplo o sofrimento e paciência dos profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó. Sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Graças a Deus, aleluia. O livro de Tiago, ele fala, Tiago ele dá muitos conselhos e recomendações nesse livro. Então, Tiago ele fala sobre sabedoria, Tiago ele fala sobre provações, Tiago ele fala sobre a questão de não fazer diferença entre o rico e o pobre, na questão dos lugares, ali no templo. Tiago fala sobre a questão da fé também, fala sobre o problema de falar muito, como o poder da língua destrói muita coisa. Tiago fala também sobre paciência. E é sobre isso que a gente vai falar um pouco, sobre paciência. Meus amados irmãos, gente boa, falar de paciência no mundo de hoje é uma virtude, é ou não é? Ninguém tem paciência, né? Ou é só eu, que a paciência é um problema, se tornou um problema para a sociedade. Se a gente começar a colocar os grandes exemplos de falta de paciência, são muitos. Por exemplo, quando o semáforo está amarelo, e ele vai fechar para o vermelho. Então, ali naquele momento, a gente tem que parar, pensar um pouquinho, e a tendência é frear, não é? A tendência é natural, mas não. A gente acelera para passar. Quando o semáforo demora muito, ou quando ele abre o verde, o carro está na sua frente, o carro ainda não engatou a marcha, já está você lá buzinando para esse sujeito sair da frente. Falar de paciência, por exemplo, na fila do banco. Falar de paciência no mundo de hoje é duro, porque hoje a gente vive a geração da internet 5G, a velocidade da internet, você clica e tudo abre, né? Quando a gente faz uma compra pela internet, a gente sempre vai naquela empresa que é boa. Qual que é a empresa boa? Aquela que você compra hoje e entrega hoje mesmo ou no máximo amanhã. Não é assim, gente. Mas a gente precisa lembrar o seguinte, que paciência também é um fruto do Espírito. Paciência também é um fruto do Espírito. Aqui Tiago, ele dá o exemplo para nós do agricultor. E ele fala o quê? Que o agricultor ele aguarda com paciência o precioso fruto da terra. É muito linda essa expressão, esse exemplo que Tiago dá, porque o agricultor ele faz um trabalho pesado. Ele prepara a terra, ele ara a terra, ele escolhe os grãos e ele planta os grãos. Mas ele não tem controle sobre as chuvas. Ele não tem controle sobre o crescimento dessa planta. Então ele simplesmente aguarda com paciência. E nesse período de aguardar com paciência, algumas coisas podem acontecer. Aves, pragas, aves que venham, talvez possam comer esse fruto, pragas que surgem para destruir toda a plantação. Então, nesse período ainda de paciência entre o plantio e a colheita, esse agricultor ele tem que estar atento, vigilante. Tiago aqui também dá o exemplo dos profetas que viveram antes de nós e que tiveram e superaram tudo com grande paciência.
um desses exemplos que Tiago cita, que é o próprio Jó. Misericórdia, né? A paciência de Jó. Só que a história termina bem e Tiago coloca bem aqui, ele fala que no final o Senhor vai fazer como que tudo vem acabar bem, porque Ele é Senhor cheio de misericórdia e de compaixão. Meu querido irmão, minha querida irmã, diante das situações que a gente tem vivido, diante das cobranças, diante do grande acelero que tem sido as nossas vidas, o Senhor ele nos dá uma orientação nesse dia e Ele fala para nós: tenham paciência, sede paciente. Olhe os exemplos dos irmãos que viveram antes de vocês e eles tiveram como fruto do Espírito essa paciência. Que vocês também desenvolvam essa paciência nesse dia. Sabemos que é difícil, o tempo ele não para e parece que ele está mais acelerado do que antes, mas uma verdade a gente precisa esperar com paciência no Senhor. A gente precisa exercitar isso, essa questão da paciência, da escuta, da atenção. O Senhor, ele vai ouvir o nosso clamor, como diz o salmista. Ele vai ouvir o nosso clamor, porque Ele já nos tirou de um lamaçal de pecado, já nos resgatou e já nos colocou sobre uma rocha e em nós Ele colocou um novo cântico, um novo louvor nos nossos lábios. Portanto, meus irmãos, que vocês venham acordar nesse dia, olhar esse vídeo, olhar essa reflexão de hoje, essa palavra sobre a paciência e que a gente possa, então, descansar no Senhor e ser paciente, porque se tudo está ruim, não sei qual é a sua condição, não sei qual é a sua situação, mas que você aguarde, porque o Senhor ele tem uma resolução para a minha vida e para a sua vida. E o Senhor ele vai voltar, pois Ele prometeu e Ele é fiel. Talvez a nossa paciência tenha de ser desse bom exemplo que Tiago usou do agricultor, que aguarda o precioso fruto da terra e não depende de nós. Portanto, meu irmão, espere que a chuva vai cair, essa planta ela vai brotar e a gente vai ver um bom fruto dessa vida que a gente tem vivido no Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre ti, te dando a paz. Deus os abençoe. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo no Instagram, no YouTube e no Facebook. Deus te abençoe.